Nosso programa é o Sábado Especial, já estamos no dia 15 de abril. Nós temos agora, nessa semana, mais um feriado, né? 21 de abril, Tiradentes, que lembram dos fatos mais importantes da nossa história, que é a liberdade. Homens que lutaram por liberdade. Como é importante hoje falar nisso, né? Homens que continuam lutando pela liberdade de expressão, a liberdade de opinião, né? Que faz parte do que nós chamamos aí de democracia. Então, nós vamos abordar um assunto hoje muito importante, que é a questão da segurança pública, né? Alguns dizem que hoje existe um caos, um vazio muito grande. E o nosso convidado, então, é o senhor João Carlos Diogo, que é formado em Direito, né? É delegado de polícia, foi delegado de polícia em várias cidades do Rio Grande do Sul. Aqui eu vejo o currículo dele muito grande, né? Também atuou na divisão de crises contra as pessoas, né? Também foi professor, ou é professor da Acadepol, aqui Academia de Polícia aqui do Rio Grande do Sul. Então, um homem assim com bastante experiência nessa área. E eu já queria então dizer bom dia ao doutor Diogo. Bom dia, doutor Diogo. Bom dia, doutor Sérgio. É um prazer estar falando com o senhor e com os ouvintes dessa rádio Verdes Pampas. Isso. Aqui a coisa é nos Pampas. Isso mesmo, é um nome muito, muito bonito e até agradável de se falar. Alô? Alô? Não conhece a nossa cidade? Não conheço a cidade ainda, mas pretendo conhecer. Pois é, já de antemão fica convidado a estar conosco aqui, né? Em algum momento aí, nesse ano, né? E é um Sim, momento que a gente com tem a certeza. oportunidade, né? Doutor Diogo, o nosso tema hoje, daqui no programa que chamamos de Sábado Especial, é, a gente considera, eu gostaria de saber a sua opinião. Esse problema de segurança pública é o mais importante problema hoje no Brasil, doutor Diogo? Como é que o senhor vê a situação? Existe muitos problemas no nosso Brasil, mas alguns dizem que esse é o maior problema, né? O senhor concorda com essa interpretação, com essa ideia? Concordo, concordo. A segurança pública, ela lida com a vida das pessoas, né? Com a liberdade, com a integridade física. No meu ver, isso é uma coisa muito de grande relevância, né? E se nós não temos uma segurança pública eficaz, eficiente, efetiva, né, com certeza aí, né, vai acontecer né, contra as pessoas, e isso a gente não quer. Nós não queremos, né, viver num país, num estado, num município inseguro. Isso gera uma série de transtornos psicológicos, tipo de transtornos, e, e é preocupante, realmente é preocupante. Nós temos que ter uma segurança pública efetiva que realmente funcione. E isso não funciona. No Brasil, infelizmente, a segurança pública não funciona, porque nós não atuamos na prevenção da criminalidade. Os países que atuam na prevenção da criminalidade, a segurança pública ela é mais efetiva. Nós agimos lá na reação, só na consequência do problema. Então, nós temos que desenvolver medidas importantes, né, na área da prevenção originária, prevenção interventiva, prevenção reincentiva, e também na repressão primária e repressão qualificada da criminalidade. Nós temos que trabalhar de forma sistêmica, né? A gente vive num sistema, né? O planeta Terra vive no sistema solar. O solar vive num sistema que é a Via Láctea. Nosso corpo, nós somos um sistema constituído de vários órgãos. E esses órgãos têm que funcionar perfeitamente. Se esses órgãos não funcionar perfeitamente, a gente vai ter problema. Se não tiver problema nas pernas, se não tivermos as pernas, nós não vamos caminhar. Se nós não tiver os braços, nós não vamos mexer com as mãos e mexer. Se não tiver visão, nós não vamos enxergar. E a segurança pública ela tem que funcionar de forma sistêmica, assim como o corpo humano, o sistema terrestre, tudo na vida é um sistema. E eu, em função de várias situações
que eu atuei na área de segurança pública. Eu fui investigador de polícia com 18 anos de idade. Eu quase nasci numa viatura da Polícia Civil. Meu pai era policial, a minha mãe estava grávida, e aí já estava para ganhar, aí teve que chamar um socorro, né, o pessoal para transportar até o hospital, e aí o pessoal da Polícia Civil que levou ela numa viatura, e quando chegou lá, eu nasci na máquina. Então, eu convivo com a polícia aí desde o início da minha vida. Então, a gente tem um conhecimento nessa área, a minha família é uma família policial, é, eu fui investigador, delegado de polícia já aposentado, trabalhei em várias áreas da Polícia Civil, eu trabalhei em Juí, em São Antônio da Patrulha, trabalhei na delegacia de roubos de veículo, na delegacia de combate a assalto a banco, assalto a carro forte, fui delegado de sequestro, fui diretor da divisão de homicídios, delegado regional do Vale dos Sinos também. A gente vem caminhando, andando aí nessa atividade que é bastante complicada, então isso deu uma experiência, um conhecimento muito grande nessa área de segurança pública. Meu pai foi guarda civil, inspetor, delegado, eu tenho uma filha escrivã, meu irmão é comissário, meu genro é delegado federal, então meu cunhado é escrivão, então uau, é uma família policial. Então a gente conversa muito sobre segurança pública e isso fez com que a gente ampliasse o nosso conhecimento, né, e desenvolvesse um projeto que posteriormente aí eu repasso o projeto durante aí a nossa conversa. Muito bem, o nosso programa Sala Especial hoje tratando desse tema que é tão sensível, principalmente nas grandes cidades. Aqui a cidade pequena, Santiago, mas a gente sabe que isso é um problema maior ainda. Eu tenho um dado aqui que é mais assim, em cidades grandes, diz assim, uma pessoa assassinada a cada 10 minutos no Brasil, um assalto a cada 4 minutos, né? Então, aquela história do Brasil ser um país de paz parece que na realidade não corresponde à realidade hoje, né? Somos um país extremamente violento, como as nações, o mundo hoje há uma violência generalizada. E aí o senhor começou falando de algo que a gente achou muito importante, que todos nós talvez até saibamos algumas causas da violência, são causas sociais e até ideológicas também, né? Mas a prevenção, gostaria que o senhor abordasse esse aspecto assim, né? Prevenção, essa é a palavra que me parece chave. Sim, Gostaria que o senhor falasse sobre prevenção, né, nessa área. certo. A prevenção existe praticamente em todas as áreas do conhecimento humano. Na própria medicina existe a medicina preventiva e a medicina terapêutica. A medicina preventiva é aquela que é feito um trabalho de vacinação e outras campanhas. A terapêutica é para evitar que aconteça a doença. Acontecendo a doença, aí entra no trabalho da medicina especializada, né, que é a medicina terapêutica. O senhor que é médico, o senhor conhece muito bem essa área, bem mais que eu. E a segurança pública também tem uma segurança preventiva, uma segurança reativa, né, que atua lá na repressão da criminalidade. Eu desenvolvi um projeto chamado Sistema Inteligência Estratégica de Segurança e Desenvolvimento, que é a importância da segurança preventiva e repressiva para o desenvolvimento humano, social e econômico, e a importância do desenvolvimento humano, social e econômico para a segurança preventiva e repressiva. A prevenção, como o senhor falou, a prevenção, na minha concepção, é a mais importante que tem dentro dessa área, tá? E também na área da medicina e de diversas outras áreas. Então, porque ninguém quer que ocorra o problema. Então, nós trabalhamos para que o problema não aconteça, porque se ocorrer o problema vai gerar uma série de transtornos. E o Brasil, infelizmente, por atuar muito na consequência, na reação, né, aí já gerou uma série de transtornos à sociedade. Então,
Hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos 3% da população mundial, mas 20% dos homicídios do mundo ocorrem no Brasil. Então, nós vivemos um caos. É, a segurança pública aqui, ela é uma segurança ineficaz, uma segurança que não é efetiva. E nós temos que trabalhar com os países de primeiro mundo. Os países de primeiro mundo desenvolvem trabalho na área de inteligência, eles atuam mais na área preventiva, né? Eles investem, vamos supor, 1% na segurança pública, mas eles atuam focado na prevenção. E com isso a criminalidade não é muito grande. Nós focamos mais na consequência e investimos praticamente 5% do produto interno bruto na segurança, e ela não é menos efetiva do que nos países de primeiro mundo, no Japão, no Canadá, na Suíça. Então nós temos que trabalhar essa questão. Eu desenvolvi esse trabalho chamado Sistema de Inteligência, Estratégia, Segurança e Desenvolvimento, que atua nessa questão da prevenção e repressão. E a prevenção a prevenção originária, né? A prevenção interventiva e a prevenção reinsertiva. A prevenção originária é aquela que atua lá no início, lá na causa, na gênese do problema, né? Através de instâncias informais, através aí uma família bem estruturada, com certeza ela não vai gerar um problema para a sociedade. A família é o que? É a célula máter de uma sociedade. E é onde tudo inicia. Se nós tivermos famílias com problemas, aquilo vai repercutir lá na sociedade. Então a família, ela tem que estar bem na área educacional, tem que estar bem na área econômica, ela tem que estar bem na área da saúde. Porque no momento que tiver uma família bem estruturada, o problema que as famílias, como não vai haver problema na família, é que não vai repercutir na sociedade. Agora, se a família tiver problema, repercute na sociedade. E quanto mais famílias tiver problema internos, a repercussão vai ser bem maior, criminalidade principalmente. Então a prevenção originária, como nós iniciamos, que atua lá na causa, imagina, nós temos que trabalhar essa questão da família, implantação de programas, projetos, ações, destinar a qualificar e estruturar a célula familiar, visando o fortalecimento dos vínculos familiares. A gente sabe que tem políticas de governo e não trabalha essa questão familiar, né? E nós temos que trabalhar muito essa questão familiar. Nós temos que desenvolver políticas públicas e sociais voltadas ao planejamento familiar. É um planejamento inteligente e eficaz na natalidade. O que está acontecendo? Tem famílias aí paupérrimas que têm muitas dificuldades de ter uma estrutura boa, econômica, e isso acaba repercutindo lá na questão da segurança. Porque no momento que tu não tem condições de criar seus filhos, os filhos vão ficar jogados à criminalidade. A vulnerabilidade será muito grande, e essa vulnerabilidade vai repercutir em toda a sociedade. Uma pessoa que pratica um crime ou uma infração penal, isso traz um transtorno muito grande à sociedade. Muito bem. Então, nós temos que trabalhar bem a questão da prevenção originária, né? Essa questão da família, a questão do planejamento familiar, a questão enquanto os pais trabalham, os filhos devem estar na escola, né, em tempo integral. Hoje o pai e a mãe, eles tiveram que sair para melhorar a economia da família, né, a questão financeira. Então pai e mãe trabalham, e os filhos não podem ficar sozinhos em casa. Eles têm que estar numa escola, numa atividade esportiva,
uma atividade artística, alguma coisa assim, né? Não pode, para evitar que sejam cooptadas pela criminalidade. Tem que trabalhar muito bem essa questão, né, da educação em tempo integral, somente para aquelas pessoas de maior dificuldade. Muito bem. Nós estamos aqui hoje falando sobre a crise da saúde pública. Desculpa, da saúde pública não. Eu sou médico, a gente só pensa das políticas de segurança pública, né? E então o nosso convidado especial hoje aqui é o nosso João Carlos Diogo. E ele está falando sobre prevenção, né? Muito importante, viu, doutor João Carlos, essa questão que o senhor está nos colocando aí, né? E a gênese da criminalidade é a família. Por que eu falo isso? Porque nós estamos vivendo exatamente uma crise na família também. Uma tentativa de destruição, diria até, da família hoje, né? Criar novos tipos de famílias, né? E o senhor está nos dizendo exatamente que talvez a maior causa disso seja uma família mal estruturada, ou como se chama hoje, uma família disfuncional. Então, gostaria de ressaltar, doutor Diogo, essa questão familiar como prevenção básica, né? Como o senhor mesmo disse, não adianta nós chegar lá lá no fundo, lá já aprendendo os jovens, né, ou adultos, e a gente tem as pessoas dizem hoje, né, doutor, que a polícia prende e a justiça solta, né? É um jargão que existe aí, não é? A polícia prende e a justiça solta, né? Então fica pensando, não é? Você pode comentar. A legislação, ela é uma legislação muito ineficaz, né? Eficiente. Isso traz um prejuízo, inclusive, para as autoridades judiciárias. É claro que existem algumas autoridades judiciárias, alguns juízes, que são muito garantistas, né? Atuam em penas alternativas, porque entende que o delinquente é um produto da sociedade. Por ser um produto da sociedade, um produto do meio, né? Ele é uma vítima, é um coitado, e por isso ele procura sempre atenuar a questão, né? Então ele pratica um crime, às vezes grave, né? E acaba sendo liberado em função dessas políticas, né? Que é uma política mais de esquerda, né? A política de esquerda, ela visa essa questão, ela atua de acordo com a teoria de Karl Marx. Karl Marx, ela é uma questão aí que política que vem dividindo aí o mundo todo, né? E o Karl Marx, eu vejo que essa política de esquerda, nesse aspecto específico, ele é muito prejudicial à sociedade, porque também ele não é muito a favor da família, né? Ele é a favor do aborto, né? Ele é a favor da questão tem o aborto, tem a questão da criminalidade, é a questão da luta de classes. Eles criaram machismo, feminismo, racismo, as disputas de classes, porque no momento que tu desune as pessoas, fica mais fácil de dominar. Então, eles colocam muito essa questão da luta de classes, né, para dominar a sociedade. Então, a família não é uma família que eles não dão muita ênfase na sua estruturação. O crime, eles tratam o criminoso como um produto do meio, né, e praticamente isento de responsabilidade. E uma série de questões aí que acabam atuando dentro das escolas, dentro das universidades, e porque os professores com essas ideias esquerdistas muito fortes, extremas, isso traz um prejuízo muito grande para a sociedade. Você tem que agir de forma neutra, de forma imparcial, trazer as duas situações. A atuação, se querem colocar a questão da esquerda, que coloca da direita, para as pessoas terem uma ideia do que é o melhor. Eu sei que os conservadores trabalham muito a questão da família, contra o aborto, contra a drogadição, contra a luta de classes,
contra essa questão da ideologia de gênero, contra o Estado muito forte, muito grande, de grande cintura. Né? Então, eu vejo que quando os professores, né, forem dar aula nas escolas, eles coloquem as duas situações para que as pessoas procuram verificar o que é melhor. Eu vejo dessa forma. Eu não sei se o senhor tem essa visão também. Eu assim, só queria ressaltar um aspecto que você está falando aí, que a gente gosta de abordar, que é a questão hoje da vitimização do bandido. Né? Quando um bandido é preso, inclusive se criou essa famosa aí, a audiência de custódia, né? Que assim existe para ver se o bandido sofreu algum dano, enquanto que a preocupação com a vítima é zero. Então parece que uma inversão de valores, né? Agora o bandido que é a vítima, né? E a gente viu essa semana, por exemplo, já traficantes conseguindo na justiça, eu colocaria justiça entre parênteses, né? A volta dos seus bens, né? Adquiridos com o dinheiro do tráfico, né? Então são coisas, valores completamente invertidos. O que o senhor acha dessa questão de vitimar o bandido? Coitado do bandido, né? Ele roubou, ele matou, mas não queria, né? Então, aí a sociedade fica refém de... Aí uma questão ideológica, lógica, né? O que o senhor pensa sobre essa questão hoje, que tratar o bandido como vítima, e a vítima mesmo, que é a vítima mesmo, ela é desconsiderada completamente, né? E se chegar a bater no bandido, então, aí sim a coisa fica feia, né? O que o senhor tem a ver? Realmente as audiências de custódia, né, é uma lei que tem que ser cumprida. Isso acaba favorecendo o delinquente. Na minha visão, está ocorrendo uma inversão de valores. Porque se a pessoa praticou um crime, que seja grave, que não seja grave, né, ele tem que ser punido por aquilo que ele praticou. Agora ele chega lá numa audiência de custódia, onde está um juiz, está o advogado, está mais o serventuário lá que tem que estar presente, um promotor de justiça. E conta a história, na hora que me pegaram lá com 2 toneladas de cocaína, né, eles me ameaçaram, eles bateram em mim e tal. E isso aí acaba gerando a liberação deles, entendeu? A questão, o juiz vai entender, pô, o cara não poderia ser coagido, não poderia ser ameaçado e tal, e ele foi, então nós vamos liberar eles. Não, se ele praticou um crime, né, ele tem que responder pelo crime que praticou. Se algum policial praticou algum deslize ali, algum abuso de autoridade, o juiz ele tem que encaminhar aquilo para a Corregedoria da Polícia para que seja apurado aquele abuso de autoridade praticado pelo policial. Então, são duas coisas bem distintas. O crime que o cara praticou, às vezes é homicídio, às vezes é uma extorsão mediante sequestro, é um latrocínio, e muitas vezes são liberados porque esse delinquente vai chegar em juízo e vai dizer: eu fui ameaçado pelo policial. E aí acaba soltando o delinquente. Eu acho que o espírito da lei não é aí, né? E o que a sociedade, né, e as pessoas querem, se alguém praticou crime, aquela pessoa responda por aquele crime que praticou. Nós não queremos essa... Está havendo uma inversão de valores, a gente vê muito aí na imprensa, como o senhor colocou, essa vitimização dessas pessoas que estão praticando, eles praticam crimes e se tornam vítimas da sociedade. Né? A Globo, por exemplo, seguidamente ela coloca situações ali, policial que pratica um deslize, um abuso de autoridade, ele dá uma repercussão enorme, mas não larga ali. Enquanto o cara matou, fez e aconteceu,
praticou crimes bárbaros, hediondos, eles não dão nem a importância que deveriam dar. Então, está havendo uma invasão, e isso dentro de uma questão ideológica, né? Eu vejo que essa ideologia junto que a imprensa está fazendo está trazendo um prejuízo muito grande para a sociedade. Claro, não são todos os órgãos de imprensa. Tem os órgãos de imprensa marrom, que o pessoal já sabe, né? E tem aqueles que atuam dentro, né, daquilo que a sociedade quer, né, que é uma imprensa com liberdade, uma imprensa que diga aquilo que realmente quer e que não seja uma imprensa ideológica. Muito bem. Nessa manhã, então, aqui nesse sábado, estamos tratando essa questão e o doutor Diogo está trazendo a questão da impunidade, né? Porque se a lei não é aplicada de forma justa, né? Ela torna-se que o crime, então, compensa. O escritor aqui da UF até fala que as portas dos presídios do Rio Grande do Sul são portas giratórias, né? Ela entra e sai, né? Mas a impunidade, né? Você acha que e a gente parece que agora com esses criminosos soltos aí, né? E daqui a pouco acontece crimes horríveis, como foi agora na escola lá em Blumenau. E a sociedade parece que leva um choque, né? Parece que todo mundo fica meio anestesiado, e agora, né? Você acha que o crime compensa aqui no Brasil hoje? Dentro de uma teoria econômica da violência, da criminalidade, o crime está compensando, né? Então, por que eu fiz? Bandidos soltos aí. Por que eu digo isso? O bandido ele vai fazer uma análise da situação, dos prós e dos contras. Ele vai verificar ali a questão se a polícia existe uma polícia ostensiva fardada forte, se existe uma polícia judiciária forte, uma polícia investigativa, né? Se o judiciário está atuando dentro da lei, aquilo do espírito da lei, né? Ele vai verificar a questão da própria vítima, se a vítima ela não está agindo de forma preventiva, porque a vítima, se ela agir de forma preventiva, ela vai evitar muitos crimes, né? Se nós tivermos uma polícia ostensiva fardada atuante, também ela vai prevenir vários crimes. Se nós tivermos uma polícia investigativa atuante, que desenvolva uma repressão qualificada contra a criminalidade, ela vai praticamente descobrir os crimes todos. Se nós tivermos uma lei rígida, uma lei penal rígida, uma legislação processual penal também que é eficaz, né, isso vai prejudicar a atuação deles. Se nós estivermos vendo isso que atuam dentro do espírito da lei, daquilo que o legislador quis, que a sociedade quer, que não atue de forma garantista ou alternativista, aí o crime não vai compensar. Então, polícia forte, né? Ministério Público forte, justiça forte, uma legislação forte e as vítimas não atuam de forma preventiva, o crime não vai compensar e vai diminuir a criminalidade. Mas no momento que houver uma fragilidade de todas essas situações, que na minha visão existe uma fragilidade muito grande, porque a polícia ostensiva fardada está com 1/3 do efetivo dela. A polícia civil está com a metade do efetivo dela, né? Os salários lá são salários condizentes. A legislação é uma legislação ineficaz, né? E temos aí alguns juízes garantistas, né? Eu vejo que a justiça ela é muito forte no Brasil, ela tem muitos juízes excelentes, pessoas de carreiras, tem feito um excelente trabalho, tenho amigos particulares, vários amigos, né? Mas tem alguns casos excepcionais, né, que acabam favorecendo aí a própria aumento da criminalidade, né, no momento que eles não atuam dentro do espírito da lei e atuam mais de forma ideológica. Muito bem, nosso programa hoje está especial aqui na Rádio Verdes Pampas.
A Rádio Municipal é um rádio sempre que procura trazer informações equilibradas. Queremos sempre trazer informações dadas por pessoas de experiência, como é o caso aqui do nosso entrevistado nessa manhã, né? De família, toda ela policial, do Dr. João Carlos Diogo. O senhor acha que, agora falar um pouquinho, o senhor, como falou há pouco, todos os seus familiares são policiais, nasceu praticamente, né? O policial brasileiro hoje, o gaúcho talvez, né? Se sente ameaçado, assim, porque há uma política contrária à polícia hoje, né? Favorecer a bandidagem e a polícia, então, ser, assim, até certa forma ameaçada, né? Eu acredito que seja muito difícil ser policial hoje, estar na rua, assim, já, né? Qualquer coisa que fizer, o bandido sempre é favorecido, né? Inclusive, em São Paulo, por exemplo, outras cidades, que no Rio Grande do Sul, eu não sei exatamente, usam câmeras especiais, né? E quando um policial entra em conflito, no mesmo momento já aparece lá na Rede Globo, né? E outras emissoras aí, né? Os policiais. É perigoso ser policial hoje no Brasil? Sim, o policial, ele corre risco, assim como a população também corre. Mas como o policial ele atua diretamente no combate à criminalidade, os riscos são bem maiores para ele. E há uma, como disseste, é uma inversão de valores em relação ao policial e ao delinquente. O policial tem fé pública, mas dentro do contexto atual, parece que a fé pública do policial, ele transmudou da polícia para o delinquente, né, em função desses movimentos, né, de imprensa ideológica, né, no aspecto da ideologia de esquerda. Então, eu vejo que tem que haver um equilíbrio. A imprensa, os jornais não poderiam fazer esse movimento forte contra os policiais. É claro que tem policiais corruptos e policiais que agem com abuso de autoridade. Esse tem que ser punido e tem as corregedorias que punem eles pelos fatos que eles praticaram. E muitos vão ser punidos, né, por penas de multa e muitos são demitidos da polícia. Então tem uma corregedoria que faz esse trabalho. Mas agora, uma imprensa ficar batendo na polícia o tempo todo, né, aí fica muito difícil desenvolver um trabalho em uma sociedade que clama por segurança. A sociedade ela clama por segurança, porque o Brasil virou, como é que se era? É uma fábrica de produção em massa de infratores e delinquentes. Hoje no Brasil nós somos a terceira população em prisões, em população carcerária nossa, e a terceira nós perdemos para os Estados Unidos e para a China. Mas lá a coisa funciona, aqui a coisa não funciona. Se nós tivéssemos que prender todos que praticam crime no Brasil, nós seríamos em torno de 6, 7 milhões de pessoas presas. Porque a criminalidade aqui é muito grande e a impunidade também é muito grande. E aí nós ficamos à mercê dessa situação. Que existe de mandados de prisão das polícias para cumprimento. Quantas pessoas são presas em flagrante e posteriormente são liberadas em função de uma legislação ineficaz, em função daqui a pouco de uma autoridade garantista. Então, nós temos que trabalhar muito bem o que nós queremos. É isso que nós temos que ver, o que o Brasil quer. O Brasil quer segurança. O Brasil quer viver em paz, quer viver em harmonia, né? Quer viver numa sociedade que funcione, que traga reflexão. E como eu disse anteriormente, a segurança ela repercute lá no desenvolvimento humano, social e econômico. E o desenvolvimento humano, social e econômico vai repercutir lá na segurança preventiva e na repressiva, né? E a prevenção, né? Prevenção que eu falei lá, prevenção originária, prevenção interventiva, prevenção reinsertiva. A prevenção originária é aquela lá que atua lá na causa.
né? A prevenção reinsertiva é aquela que atua junto ao sistema penitenciário. E a prevenção interventiva é aquela que é feita pelas forças de segurança. E a repressiva é aquela que atua junto à polícia judiciária, né? Então, nós temos trabalhado muito bem essa questão da prevenção originária, da prevenção interventiva, da prevenção reinsertiva. Prevenção interventiva é aquela que atua através das forças de segurança, polícia ostensiva pardata, que é a polícia militar, as guardas municipais, a questão de um trabalho de prevenção à drogadição, um trabalho de prisão de narcotraficantes, um trabalho de recuperação dos drogados, né? Então, temos que trabalhar muito nessa questão do nosso país. Nós vivemos um país de dimensão continental e entra muitas armas no Brasil, muitas armas mesmo. Houve agora, no ano retrasado, lá na Argentina, a apreensão de quase 1.000 armas, entre fuzis, submetralhadoras, pistolas, várias armas, né, de poder do crime organizado. E aí houve essa desativação, essa desarticulação dessa quadrilha, que felizmente a polícia de lá conseguiu fazer um trabalho bem feito e eficaz. Isso não veio para o Brasil. Se viesse, seria quantas pessoas morreriam? Mas aquilo foi um trabalho da polícia argentina, junto com a polícia brasileira, que conseguiu combater aquele fato, aquela organização criminosa. E quantas organizações criminosas existem aí, né, que entram no Brasil, que trazem essas armas, né? Então, a nossa preocupação não são as armas registradas. Eu atuei em Santo Antônio da Patrulha, eu dei muitas registros de armas e porte de arma, e ninguém que recebeu aquele porte de arma tinha uma série de critérios, né, para a gente conceder a autorização, passar por psicólogo, entrevista, uma série de coisas. Eles nunca me deram problema. Nunca deram problema. O problema que eu tinha eram as armas que estavam na mão dos delinquentes. Esses eram muitos problemas. Então, nós temos esse problema que é crucial. É muito importante o que você está falando. Esse era um dos argumentos que sempre se usou na história, né? Desarmar a população, né? A gente sabe que isso foi usado e é ainda tentado usar para esses motivos políticos e ideológicos, né? Desarmar a população que vai diminuir a criminalidade. Porque a gente havia no Brasil agora, no governo anterior, que quando se distribuiu mais armas, aí a criminalidade diminuiu. Então, os chamados especialistas, né, que fazem essas assertivas, e alguns até acreditam, é muito importante, né? A questão da arma em si, né? Mas aquele que está usando a arma, né? Agora, o senhor estava falando há pouco, doutor, essa questão da mídia. Eu quero também trazer outro assunto, que é a influência das ONGs. Essas ONGs que trazem as ONGs chamadas ONGs humanitárias, que defendem os bandidos, que no ideário esquerdista os bandidos são pessoas pobres, são pessoas sem instrução e são pessoas negras, né? Esse é o ideário esquerdista, mas a gente sabe que essas ONGs beneficiam um novo tipo de bandido que nós temos no Brasil aí nos últimos, diria, 30 anos, que são os bandidos, os brancos, os ricos e poderosos. Esse é um tipo de bandidagem que nos preocupa muito hoje, né? São os brancos, os ricos e os poderosos. É esse tipo de bandidagem que a gente está mais preocupado hoje, que são inclusive protegidos por essas chamadas ONGs humanitárias, né? Você, que o senhor já falou da influência da mídia, né? Mas é interessante isso. Eu fiz um curso, coordenado pela Escola Superior de Guerra, curso superior de planejamento estratégico. Fiz lá em Minas Gerais, fiquei 5 meses lá desenvolvendo esse curso. Eu tive um conhecimento de geopolítica internacional, geopolítica nacional, geopolítica municipal. E trabalhamos
atuo muito nessa questão aí também de ONGs, né? Amazônias, lá aquele estado, ele possui uma riqueza muito grande hidromineral. E as ONGs, elas estão concentradas lá na Amazônia. Já lá no Nordeste, onde as pessoas estão precisando que as ONGs que atuam nessa atividade humanitária estejam presentes, no Nordeste não tem quase ONG. Né? Então, o que a gente vê? Que eles procuraram a Amazônia para envolver esse trabalho. Então, foi feito um trabalho pelos países de primeiro mundo, através de satélites, e constataram que a Amazônia existe riquezas enormes, né? Nióbio, grafeno, couro, cobre, petróleo, riquezas assim, cobre. E aí o que eles fizeram? Mandaram pessoal se dizendo que eram religiosos, né? Que daí eles denominaram de invasão branca, né? Porque na realidade essas pessoas que vieram como religiosas não eram religiosas, eram cientistas que vieram com uma tecnologia muito avançada para verificar se naqueles locais o satélite constatou que existia o ouro, o nióbio, aquelas riquezas hidrominerais, realmente existiam ali. E eles constataram que existia. E aí o que eles fizeram? A ONG fez um movimento junto com o governo da época e transformaram aqueles locais ali em locais de proteção ambiental, em locais de áreas indígenas e várias outras áreas de proteção ao meio ambiente que não se pode mexer. Por exemplo, Roraima, 70% de Roraima, o governador de Roraima não pode mexer, porque pertence às ONGs. Às ONGs não são regiões aí protegidas pelo meio ambiente. E lá estão as maiores riquezas que no mundo estão lá. Então, o que a gente vê? Quando um governo quer fazer alguma coisa, e se nós conseguirmos desenvolver um trabalho científico lá, um trabalho que não prejudique o meio ambiente, um trabalho bastante tecnológico, nós vamos conseguir extrair riquezas de lá, nós vamos nos transformar na maior potência mundial. Ninguém tem tanta riqueza no mundo quanto o Brasil tem lá na Amazônia. E lá estão essas ONGs que foram para lá criar esses ambientes. Então, isso trouxe um prejuízo muito grande para o Brasil. O Brasil não pode mexer. E os países do primeiro mundo, os presidentes dos países do primeiro mundo, sabem disso e fazem um movimento contra todos os governos que tentam ajudar o Brasil a tentar resolver essa questão. Então, é uma situação bem complicada que a gente vive. Muito bem. O nosso programa hoje está ao vivo no Face e também no YouTube nesse momento, né? Nós estamos com alguns problemas técnicos, tivemos, alguns problemas técnicos na Rádio Verdes Pampas, mas nós estamos ao vivo no YouTube e no Face. Então, doutor, nós estamos abordando essa crise. Isso é assim que uma sociedade que não julga ou não consegue julgar moralmente os seus atos, ela também não vai poder punir ou julgar melhor os criminosos, vamos usar essa expressão, né? Nós estamos vendo que essa crise toda está assim, envolvida numa grande, acho que com um pano de fundo, uma grande crise moral. Inclusive, mesmo o senhor citou aí a questão familiar como uma grande gênese da violência, né? Ou seja, filhos de famílias assim estáveis, elas têm a tendência, né, embora não sejam uma regra, de serem mais úteis à sociedade, porque depois que eles entram nesse sistema, né, de crimes, ainda mais sabendo que a punição é muito frágil aqui no Brasil, a gente comentou que muitos até preferem o crime, porque às vezes um crime de homicídio, por exemplo, quantos anos fica na cadeia, né? Matar alguém não é tão pesado assim, não é? É uma legislação bastante fraca.
O senhor acha que cadeia, assim, recupera pessoas presas? E qual é a função verdadeira da prisão? É punição mesmo? Como é que é? A prisão, o sistema penitenciário, né, e o sistema prisional, o sistema prisional é para aqueles presos dentro de uma presos provisórios. E com relação ao penado é aquele que já houve a condenação. Então são duas coisas distintas. Então nós temos presos provisórios e presos condenados. No Brasil, 40% e 50% dos presos são provisórios. E qual é a ideia? É a punição pela prática do crime que a pessoa praticou. Então, se a pessoa praticou uma infração penal, crime, ele tem que ser punido por aquilo que ele praticou. Mas ele tem que ser, né, a lei de execuções penais diz que o criminoso, além de ser punido, ele tem que ser recuperado, ressocializado para ser reinserido à sociedade. E o que faz com que a pessoa se recupere, preso, seria a educação, o trabalho e a religião, a espiritualidade. São três pilares que recuperam o preso. Então nós temos que trabalhar muito bem essa questão. Eu desenvolvi um trabalho chamado Sistema Penitenciário Sustentável, que o objetivo é justamente esse: punir o preso pela prática criminosa que ele fez, mas ressocializá-lo para ser reinserido à sociedade. Então, dentro disso, né, nós temos que construir estabelecimentos penitenciários seguros, de preferência no município de origem do apenado, porque as pessoas ficam mais próximas, com o número de vagas adequadas às necessidades pertinentes, primando sempre pela não massificação prisional e recuperação do preso. Nesse projeto, né, doutor Sérgio, nós temos que construir estabelecimentos penitenciários com determinados requisitos. Prédios com energia solar, prédios com energia eólica e gás, construção de equipamentos com cisternas para aproveitamento da água, porque se gasta muita energia, se gasta muita água, com poços artesianos, vagas no máximo para 400 presos, evitar a mistura de presos provisórios com os apenados definitivos, separar os presos de acordo com o seu tipo penal, praticou e sim de atuar mais na área de crimes violentos, e atua em crimes de fraude, estelionato, então tem que ser dividido o estabelecimento penal nesse sentido. Espaço apropriado para a implantação de fábricas, mini fábricas, hortifruti granjeiros, mini indústrias, padarias, além de outras oficinas. Irá possuir também um Centro de Monitoramento de Pronta-Resposta, um CMPR, a fim de monitorar os presos internos e externamente por meio da vigilância eletrônica, bem como a utilização de drones e antidrones. A gente sabe que entra muito drones levando drogas, levando telefones celulares e outras coisas mais. E isso tem que haver um trabalho anti-drone. Temos providenciar na efetiva fiscalização dos presos também, junto aos locais onde eles trabalham. O que acontece? Tem muitos presos do semiaberto, do aberto, que dizem que vão trabalhar numa determinada empresa e não vão trabalhar. Eles ficam na rua praticando crimes. Já foi feito um levantamento de 30% a 40% desses crimes violentos são praticados por essas pessoas do semiaberto e do aberto. Por que isso? Porque não existe uma fiscalização efetiva. E tem que haver uma fiscalização efetiva, uma fiscalização eficaz. Para evitar esse tipo de coisa.
Então, tem que haver uma conjunção de esforços envolvendo o pessoal do sistema penitenciário, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, para fiscalizar os presos junto ao local onde eles dizem que foram feitos, eles estão trabalhando. Então, o que está acontecendo? Quando eu fui diretor do Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública, eu atuei de 2008 a 2010, fiquei 3 anos lá. E nesse período nós conseguimos implementar esse trabalho junto ao sistema prisional. E houve uma redução bastante efetiva da criminalidade, porque o preso, sabendo que vai ser fiscalizado, eles não vão ficar na rua, eles vão trabalhar na empresa onde disseram que iriam trabalhar. E se não trabalhar lá, o que vai acontecer? Eles vão ser responsabilizados, eles vão voltar para o regime fechado. Porque no momento que eles não estiverem desenvolvendo, cumprindo aquilo que o juiz determinou que fosse cumprido, o juiz de execuções penais, eles retornam para a sua atividade, para o estabelecimento fechado de prisão. Então, é importante que seja feito isso. A questão das videoaudiências, tem que haver uma videoaudiência no sistema prisional, para evitar que os presos se desloquem de um lugar para outro, aí, gerando uma série de transtornos para o sistema prisional. Para os agentes da SUSEP, que agora são as polícias penais. Então, as polícias penais levam essas pessoas, os presos, para as delegacias, para o judiciário, para serem ouvidos em audiências, em inquéritos policiais e processos policiais. No momento que se fizer essas videoaudiências, eles não vão mais ser transportados de um lugar para outro. Isso traz uma economia muito grande para o sistema prisional e uma segurança. Então, dentro desse projeto, que são vários itens que eu relacionei estratégico nesse projeto, ele visa o quê? Dar uma sustentabilidade ao sistema prisional. Trazer uma melhor punição e recuperação do preso, porque o preso, a pessoa que praticou um crime, como não existe pena de morte, não existe pena perpétua, ele vai sair do sistema prisional. E ao sair do sistema prisional, se ele não houver uma recuperação, ressocialização, reinserção à sociedade, para que ele não volte a delinquir, o que vai acontecer? Não se valeu de nada, ele vai vir e vai praticar mais crimes. E isso é extremamente danoso à sociedade. Muito bem. Doutor Diogo, a gente também tem porque nós estamos quase terminando nosso programa, né? Se eu ver, já passou mais de 50 minutos aí. O último assunto é rapidinho, a questão do menor infrator, né? Que há muita reclamação por parte da sociedade, crimes praticados por adolescentes, e a gente está vendo essa questão, né? Então, o senhor acha que deveria mudar essa faixa, né, de responsabilização, porque aí parece que quando é um jovem, a gente viu agora jovens, adolescentes matando professores, matando colegas, matando crianças, e aí eles já sabem que não vão ser punidos. Eu gostaria que o senhor falasse antes de terminar aqui, eu acho bastante importante. Assim. Qual a sua visão sobre isso? Claro. O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei de 1998, alguma coisa assim, ou de 99. E eu fui investigador durante 9 anos, entrei em 81 na Polícia Civil, investigador mais jovem, Polícia Civil com 18 anos de idade. E depois, na minha época, fui delegado mais jovem, em 1990. E quando eu fui para isso, eu dei uma entrevista na rádio falando do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente tem muita coisa interessante, de grande relevância, que tem ajudado muito, né, os menores infratores. Só que as medidas socioeducativas de internação
do menor de idade, por crimes hediondos, homicídios, latrocínios, sequestros, isso não passa de 3 anos, né? Enquanto que um maior de idade, uma pessoa com 18 anos, o menor pratica o crime 17 anos, ele vai receber 3 anos de pena, vamos supor, por um latrocínio. E um jovem de 18 anos que praticar o mesmo crime, ele poderá receber 30 anos de pena. Então, às vezes, pela diferença de um dia ou 2 dias na época em que ele praticou o crime. Se ele tinha ali 17 anos e 11 meses, né, ele vai pegar 3 anos. E o que eu falava lá naquela época? Que os maiores de idade, os delinquentes, eles estavam lá recrutando menores de idade, vários menores de idade, para a prática de infrações penais. E esses menores, como punição para eles, as medidas sóciais são muito brandas, muitas vezes nem vão para cumprir essas medidas socioeducativas, eles acabavam praticando vários atos infracionais em função dessa situação. E o que eu coloquei? Que o maior de idade ele faria um recrutamento, vamos supor, de 10 menores de idade praticando esses atos infracionais. Aquilo seria uma escola daqueles menores, na prática daqueles atos infracionais. E quando tivesse 28 anos de idade, eles já estariam informados. E aí, com 18 anos de idade, o que eles fariam? Eles fariam uma empresa também de infração penal. Então, cada menor daqueles 10 que pegasse ali 3, 4, 5 ou chegasse a 10 menores para a prática de infrações penais, imagina o que ia acontecer. E aí houve a explosão, aquilo que eu disse lá naquela 1991, quando eu cheguei em Juiz, eu falei que no Brasil iria ocorrer uma explosão da criminalidade em função da legislação. O Estatuto da Criança e Adolescente, e apreendeu a punição do menor infrator de idade. E com isso, houve aumento da criminalidade. Então, o menor chegando a uma idade adulta, formado no crime, desenvolveria essas ações de recrutamento de outros menores. Então, é isso que aconteceu no Brasil. E está acontecendo, e se não for alterada essa legislação, o Brasil vai... E mesmo porque o que acontece? Há um descaso muito grande, que seria, vamos supor, uma anomia aos princípios e os valores éticos, morais, sociais, religiosos, espirituais. E isso faz com que as pessoas percam a noção do certo e do errado, do bem, do mal, do justo e do injusto. Isso leva a atos antissociais e a crimes. Então, a cultura brasileira, nós trabalhar essa cultura brasileira, a questão educacional, as escolas nós temos que trabalhar fazer um trabalho de prevenção em ilícito penal, essa questão da cultural. São situações que nós estamos enfrentando que é muito difícil e muito complicado para o Brasil vencer essa questão da segurança, porque essa questão da criminalidade, porque ele vai aumentar cada vez mais. Tem essa questão ideológica, tem a questão da família, tem a questão da educação, tem a questão econômica, tem a questão... Isso é uma situação bem complicada. Então, esse projeto que eu desenvolvi, chamado Sistema Inteligente Estratégia de Segurança e Desenvolvimento de Prevenção Originária, Prevenção Interventiva, Prevenção Reinsertiva, Repressão Primária, Repressão Restaurativa, eu trago vários indicadores estratégicos, vários elementos estratégicos que vêm ajudar no combate